Por isso é que Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 4, o seguinte, capítulo 3, verso 14 em diante, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, mostrando que ele está falando de uma igreja que não é só terráquea e que não é só comunitária. Ele está falando de uma família de Deus nos céus, onde a igreja de Deus é feita de trilhões e trilhões de criaturas, a assembleia solene descrita nos Salmos e na Epístola aos Hebreus, dessa assembleia de trilhões, que envolvem todas as criaturas lúcidas que adoram a Deus do universo, que são o verdadeiro corpo místico e indescritível e sem fronteiras de Cristo. Essa família, tanto no céu quanto na terra. Na terra, tem alguns que a gente conhece, que são alguns discípulos que frequentam uma congregação. E tem milhares de outros que a gente nunca vai conhecer, porque são pessoas que encontraram Deus, mas não quiseram entrar na associação religiosa, no clube, na agremiação, por traumas pessoais. Mas são pessoas que carregam o amor de Deus do coração e que estão espalhadas pelo planeta sem que nós tenhamos nenhuma consciência. Paulo, todavia, tinha consciência disso. O evangelho na mente dele nunca foi mais amplo. Até aí, na mente de nenhum outro apóstolo, ninguém alcançou o que Paulo alcançou de compreensão. E ele diz: por esta causa de Cristo entre os gentios, por esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, por esse ministério dessa igreja cheia de multiforme sabedoria, que ensina a sabedoria aos principados e potestades celestiais, essa igreja que cumpre o propósito eterno do evangelho, que encarna o evangelho, que vive o evangelho, que é feita de gente discípula, cheia de amor, que persevera e não desfalece. Por esses e por essa causa, preste atenção, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no ser interior, no homem interior, do espírito. Fortalecidos do espírito, na consciência, na fé, na esperança, no amor. E assim, sendo vocês cheios desse amor de Deus, habite Cristo, cresça Cristo, se desenvolva Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós plantados, arraigados no chão de Deus, alicerçados no amor de Deus imutável em favor de todos nós, a fim de que com esse pressuposto, com essa raiz, com essa consciência, com essa visão celestial, com essa amplitude, vocês possam compreender, e só assim vocês poderão compreender, preste atenção, com todos os santos genuínos que têm essa consciência da disciplina do Evangelho, da prática do Evangelho, da vivência do Evangelho, que é só o que serve, porque Jesus disse que aquele que o ama é o que guarda os seus mandamentos, o que tem os seus mandamentos e os guarda, que diz que aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é o que guarda os mandamentos do Evangelho. Esse é o discípulo, a fim de poderdes compreender qual a largura. A largura não tem fronteira nem no Oriente, nem no Ocidente, no mundo inteiro. Essa graça está livre. Ela não está condicionada pelo templo, por parede religiosa de lugar nenhum, nem por religião nenhuma.
Paulo é um cara que olhava e via essa graça se espalhando em todas as direções, para que possais compreender, diz ele, compreender a largura, compreender o comprimento, o que está diante, as novas gerações, a história por vir e o significado do testemunho de hoje para o futuro, para vocês poderem compreender a altura que nós estamos servindo a um Deus que não constrói casas com teto. A Nova Jerusalém não tem telhado, só tem a luz do Cordeiro iluminando todo dia, para que vocês entendam que não há limites dessa graça de Deus, no amor de Deus, para que vocês também compreendam a profundidade. O Evangelho não é raso. O Evangelho toca em todas as fímbrias das dimensões, percepções sensoriais e extrasensoriais da mente, estimula a inteligência, provoca a genialidade bloqueada. O Evangelho abre tudo em profundidades interiores e em percepções profundas dos significados das coisas que habitam um mundo muitas vezes indevassável para a maioria dos seres humanos do planeta, mas para quem tem o olhar de Cristo, ele entra na profundidade, nas entranhas das trevas e do Hades e vê que Jesus gritou a palavra de evangelização, evangelizomai, declarou, proclamou a vitória do Evangelho no Tártaros, como Pedro diz. Na segunda epístola dele, proclamou a palavra da libertação e da vitória aos espíritos em prisão e que aguardavam o testemunho de Deus. Mesmo aqueles quando tinham sido desobedientes nos dias de Noé, no mundo pré-diluviano, que foi totalmente encoberto e sepultado pelas águas, onde já tinham vivido milhões e bilhões de pessoas antes de Noé, numa história longa, que hoje em dia a arqueologia mostra para nós que pode ter até a presença de consciência de Homo sapiens sapiens com mais de 50 mil anos de produção civilizatória antes do dilúvio. Então, para compreenderem, para discernirem, e Paulo vai adiante, para vocês estarem alicerçados nisso tudo, arraigados, entenderem também a profundidade de que quando Cristo foi e gritou no abismo a vitória do Evangelho, Paulo diz aqui em Efésios 4, então, depois disso, vejam só, ele que desceu às regiões inferiores da terra, a graça nos foi concedida, Paulo diz. E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, verso 9 do capítulo 4, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Pedro diz que foi até o Tártaros, que era uma das dimensões do Hades, do mundo dos mortos, segundo os gregos. O que significa isso? Senão que ele tinha descido até as regiões inferiores, impenetráveis, e gritou a vitória do Evangelho dentro do inferno. Aquele que desceu até o inferno é também o mesmo que subiu acima de todo principado, potestade e poder para encher todas as coisas. E nos deu o privilégio de sermos apóstolos, anunciadores dessa boa nova, como eu estou aqui, como um anunciador dessa vitória. Agora, ser discípulo tem que implicar em crescimento. Um discípulo que não vai a lugar nenhum, que só mediocriza-se, que só se encolhe, que só diminui. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Mais careta, mais fechado, mais raivoso, mais cheio de juízos,
mais tomado de doutrinação, mais esquisito, mais brejeiro. A mulher dele sente saudade do tempo que ele beijava gostoso, que eles trocavam beijo de língua, de cheiro, de que eles se amavam sem pudor. E a mulher agora diz: o que esse cara se transformou? Como a mulher de um puritano outro dia falou: meu Deus, o que aconteceu com meu marido? Ele era tão gostoso. Hoje ele é um cara para quem até o papai e mamãe mais básico é quase um pecado para ele. Ele levanta dizendo: perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Porque não raramente, ou mais frequentemente do que raramente, as pessoas vão se convertendo não ao Evangelho. Elas se convertem a igrejas, a doutrinas, a dogmas, a homens, a tradições, a usos e costumes, a legislações que Paulo diz que não tem poder de impedir nada. Não prestam para nada. Está em Colossenses 2, leia lá. Só tem o poder de pulsionar a nossa sensualidade. Mas se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que crescer. Jesus permite que alguém tenha entendido. O chat GPT entende o que eu falo e faz resumos perfeitos do que eu digo. Agora, as mentes inteligentes, não artificiais, estão tão bloqueadas, tão confusas, tão misturadas que não entendem nada. Por favor, abra o entendimento. Só um milagre do Espírito Santo pode furar a parede de pedra da casa rebelde. Desses que, quanto mais religiosos ficam, mais empedernidos se tornam. Que hoje a broca do Espírito Santo penetre no coração de alguém. De muitos. É o que eu te peço, de todo o meu coração. E nos faça crescer no discipulado.